Olá, olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast. Eu, Luiz Pedroso, cientista político, e junto comigo... Gabriel Meira, professor. Hildo Alegria Filho, contador. Os temas tratados são apenas opiniões dos participantes e não representam a posição de suas oficinas e ou da ordem. Hoje nós temos a honra de termos como convidados a Larissa Cabral, que é honorável rainha do Betel 9 Ametista, e o João Lucas Martins Falcão, mestre conselheiro do capítulo Nobres Cavaleiros do Templo número 340. Bom dia, Larissa. Bom dia, Lucas. Bom dia. Bom dia, bom dia. O episódio de hoje é para falar sobre o futuro da maçonaria e entidades paramaçônicas. Por isso, a presença da Larissa e do Lucas. Eu acho que não há melhor forma de começar do que uma breve visão, tanto do Gabriel quanto do Hildo, sobre a relevância da maçonaria e dessas ordens, entidades paramaçônicas. Eu acho assim, eu acho que o futuro da maçonaria ele está absolutamente dentro dos betéis e dentro dos capítulos. E eu posso falar com toda certeza que isso inclui os betéis, não só os capítulos, mas os betéis também. Porque são essas duas entidades que vão propagar, que vão difundir os valores da ordem, já que tanto os betéis quanto os capítulos compartilham, embora em situações simbólicas e ritualísticas diferentes, os mesmos valores. E, na verdade, é isso. O que uma ordem vive, do que vive uma ordem, se não de valores propagados a partir do tempo. Não valores imutáveis, mas valores que se adaptam com a cultura da sociedade. Então é isso que eu quero, é isso que eu acho. Eu acho fundamental os papéis dos betéis e dos capítulos como propagadores, como difusores, como a garantia da perenidade da ordem. Não é lá nas lojas, é dentro dos capítulos e dos betéis, porque vão ser vocês, jovens, que eu já agradeço a presença, que vão difundir os valores ao longo de toda uma vida de vocês, independente ou não de maçonaria. Eu acho que essa é a grande importância. Como eu disse, esse valor é inestimável, né? Esses jovens de hoje, pensados dentro de uma sociedade que, por vezes, fica tão carente de pessoas que sejam justas, que sejam munidas de valores, né? Eu acho sensacional, e não só como os capítulos, como os betéis, mas cito aqui também os Shriners e a Estrela do Oriente, que são entidades paramaçônicas, né? Elas são fundadas por maçons para não maçons, justamente para trabalhar em cima desses valores, dessa tolerância, dessa justiça, dessa igualdade, e ter pessoas dentro da nossa sociedade, pessoas tão novas, tão jovens, capazes de tanta coisa e baseados nessas virtudes é espetacular. É espetacular. Agradeço já a presença dos dois sobrinhos. É um prazer recebê-los e sejam muito bem-vindos sempre que quiserem. Legal. E eu acho que assim, tem muitos ouvintes que não fazem parte da ordem, que não são maçons e que talvez não saibam o que são essas entidades paramaçônicas. Aí eu vou começar com a Larissa, então. Larissa, o que é o Betel 09 Ametista? O que é essa entidade paramaçônica? O que você pode falar para a gente um pouquinho? Tá, então, o Betel, a Ordem Internacional das Filhas de Jó, é uma ordem filantrópica sem fundos lucrativos, patrocinada pela maçonaria, para jovens meninas entre 10 a 20 anos incompletos, tendo que ter um parentesco maçônico. E nessa ordem a gente aprende muitas coisas como virtudes, valores, como vocês falaram antes. E para as meninas é muito bom ouvir que a maçonaria tem essa esperança, esse voto de confiança nas ordens,
porque as meninas se sentem esperançosas, confiantes a seguir em frente, a ter um futuro bonito. E a ordem é um preparatório muito bom para as meninas. Eu creio assim que é uma preparação para a vida. E não só a ordem te prepara para tudo. Eu, particularmente, desenvolvi muito a minha oratória, desenvolvi como reagir a algumas situações inesperadas, assim, e de tudo, a irmandade, ter toda aquela família junto contigo é extraordinário. Que bacana, que bacana. João Lucas, já vai direto para ti, cara, mais ou menos a mesma pergunta. O que é, e esse capítulo Nobre Cavaleiro do Templo, o que é essa entidade paramaçônica da qual você faz parte? Bom dia novamente, bom dia a todos os ouvintes. Bom, a Ordem Demolei é basicamente um pouco o que a Larissa falou. Ela é uma ordem paramaçônica, ela é uma ordem discreta de princípios filosóficos, fraternais, filantrópicos, iniciáticos. Ela é patrocinada pela maçonaria, né? Ela é paramaçônica e destina aos jovens do sexo masculino entre 12 e 21 anos incompletos. Bom, já pegando o gancho, ela foi fundada em 18 de março de 1919 em Kansas City, Missouri, Estados Unidos. Legal. Eu acho que ambos colocaram, né? São ordens paramaçônicas patrocinadas pela maçonaria. E eu acho que esclarecer um pouquinho esse patrocinado, que vai muito além de recursos financeiros. Eu acho que o papel do Hildo nos últimos anos, com esse patrocínio que vai além do financeiro, é super interessante. Hildo, pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, veja bem, o interessante, o patrocinar, é cercar e ajudar na condução do processo de amadurecimento de líderes. Esse eu acho que é o grande papel do patrocínio, ou seja, de alguém que fortalece e promove uma cultura de liderança. Eu acho que esse acho que sim, né? Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, Larissa e Lucas. É isso, né? Enquanto tu falava, me lembrou muito o papel do Conselho Guardião no Betel, que são os mestres maçons que participam ou membros de uma unidade do Betel. E realmente esse é o apoio e os valores que eles passam pra gente. É bem... A nossa, será que eu posso pegar um ganchinho para fazer uma introdução à ordem? Começa com Frank Sherman Land, um maçom, que no final ali de 1918, 1919, que foi o final da Primeira Guerra Mundial, muitos jovens perderam suas famílias. E o Dead Land, iniciado na maçonaria em 1912, ele era um diretor de uma organização maçônica de caridade. E naquele momento ele recebeu um pedido de outro tio maçom para empregar um jovem, que ele tinha perdido a família e estava meio desamparado. Ele era naquela época o chefe da família, entre aspas. Então esse rapaz, que é Louis Gordon Lauer, que foi o primeiro Demolei, ele tinha na época 17 anos. E o Dead Land, ele viu que ele era um jovem dedicado, com ideais, educado, um jovem cordial. E naquela época, nos seus 17 anos, ali Primeira Guerra Mundial, ele serviu de inspiração, que veio a ideia para criar esse grupo, que na época eles colocaram como Conselho Demolei, que hoje a gente conhece como Ordem Demolei, para treinar esse grupo, esses jovens, para uma vida futura, que é um dos maiores pilares da Ordem Demolei. Então isso tudo se encaixa no que o tio falou, que é para treinar para a vida. Então, tem um apoio financeiro? Tem, mas eu acho que o mais grandioso é a experiência, todo o aprendizado que eles nos passam. E esse é o intuito do conselho consultivo na Ordem Demolei, dos tios ali junto conosco. Maravilha. João, deixa eu te fazer uma pergunta. A Larissa comentou na introdução dela que os betéis, eles são destinados a filhas de maçom. Nos Demolei também, para ser iniciado o Demolei, tu precisa ter parentesco maçônico? Então, não precisa ter parentesco maçom. Até porque meu pai não é maçom. Então já quebra esse paradigma. Para a Ordem Demolei, tu sendo um garoto entre 12 e 21 anos incompletos,
ali, né, com seus ideais, ser cordial, ter todos aqueles bons costumes, né, para ser um Demolei, tu faz a sindicância, daí tem votação e não precisa ser, bom, tem ali na parte se tu for filho de maçom ou não, mas não interfere em nada. Se for uma boa pessoa, tu pode entrar na ordem Demolei. Legal. E eu quero continuar nesse pinga-fogo aí. E eu queria perguntar para ti o seguinte, fora a oratória, tá? Qual é a grande diferença? A oratória tu já citou, assim, quando tu vê no mundo outras meninas, e aí eu tenho que comparar meninas com meninas por causa da ordem. Eu gostei bastante dessa pergunta, ela é bem subjetiva, mas também ela tem uma opinião bem forte. As filhas de Jó, elas são como gotas que caem numa flor de orvalho. Elas desabrocham na adversidade. Quando tu entra em um Betel, tu aprende os valores da história de Jó. Então, assim, o que eu vejo de diferença? Eu, Larissa. As filhas de Jó, elas têm uma paixão a mais pelo seu país, elas têm a paciência de Jó, elas têm a fé de Jó que a gente aprendeu na história, que também está na Bíblia. E assim, não tem tipo assim uma diferença assim extraordinária, porém eu creio que as filhas de Jó têm uma família a mais. E era aí que eu queria chegar. A pergunta ela foi feita para tu chegar onde tu chegou, que é os valores ensinados no livro de Jó. Exatamente isso que eu queria que tu falasse e tu falou. Eu ia comentar agora, Eldo, que em Jó 42, versículo 15, diz assim: e em toda aquela terra não se encontraram jovens mais bonitas que as filhas de Jó, e seu pai repartiu generosamente a herança entre elas e seus irmãos. Aqui, em bonitas, é só uma versão da Bíblia que eu abri, mas é traduzido como justas também, né? Então, nunca se achou meninas mais justas do que as filhas de Jó. Então, acredito que isso que a Larissa falou é perfeito, assim. O que diferencia, no meu ver, né, as filhas de Jó das outras pessoas, outras meninas, é justamente esse caminho que elas seguem dentro da justeza, né? E, obviamente, balizado e amparado por toda essa família que ela mencionou. Exato. E aí agora eu faço a mesma pergunta, e pela lógica a gente espera a resposta do nosso mestre João Lucas. Eu vou fazer diferente. Qual é o... Eu vou acrescentar um outro elemento para o João Lucas responder em cima, e a Larissa pode voltar. Tem um filósofo que eu adoro, atual, que é o Harari. O Harari, ele fala que o mundo de amanhã, ele depende muito das nossas ações de hoje. Quando a gente fala com vocês, dois jovens que estão dentro de entidades paramaçônicas, que foi colocado mais cedo, que acaba se tornando uma escola de líderes, formando líderes para o amanhã e que vão representar o futuro, não só da maçonaria, mas da sociedade no amanhã. Como que nesse momento de coronavírus, de pandemia mundial, como que vocês estão percebendo a liderança assumida pelos Demoleis, pelas filhas de Jó, na construção do amanhã? Basicamente o que a Larissa falou, é uma escola de liderança. Você se torna líder para protagonizar na sociedade. A ordem basa vários valores morais, éticos, virtudes, que serão as nossas virtudes, como amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. E essas 7 virtudes embasam muito na diferença. Bom, não vou dizer que a gente é diferente, a gente é melhor, mas ser diferente já é ser melhor. Então, tem essa diferença entre o pessoal não iniciado e o pessoal iniciado. E assim, o Demolei se destaca na sociedade pelos seus bons costumes trazidos por dentro de casa. Não é só a ordem também, dentro de casa e dentro da família Demolei, que tem o conselho Demolei, tem os seniors, tem os ativos, lá tu vai agregar conhecimento para as pessoas à tua volta, e as pessoas à volta vão agregar conhecimento para ti. Então, esse é o maior diferencial que tem das ordens paramaçônicas, eu acredito. Daí, pegando já o gancho sobre a pergunta do tio, eu acho que esses pilares nos agregam muito. E hoje, nesse tempo de quarentena,
a gente continua fazendo tudo que a gente fazia, porque ela não, o que a gente faz, ela não fica dentro das paredes capitulares, ela sai. Esse é o intuito, é uma escola de liderança, então a gente tem que demonstrar na vida real. E alguns exemplos a gente continuar fazendo caridade, obviamente respeitando toda essa quarentena, porque aqui tem uma igreja que ela busca em casa os alimentos, roupa, então a gente consegue fazer uma doação sem botar outras pessoas em risco e sem botar a nossa família em risco. Não, assim como a gente falou da Larissa e chegamos na figura central emanada, que emana valores para a ordem das filhas de Jó, é o Jó, para a ordem de Molay seria Jacques de Molay, é isso? Isso, muito bem falado. Bom, Jacques de Molay é o nosso mártir, é quem a gente se inspira ao passado dos anos. E ele, pegando esse de como era antigamente, como é hoje, basicamente a Ordem dos Templários, né, onde que o Jacques de Molay foi o último grão-mestre do templo. Ele, antigamente, eles faziam suas caminhadas, passando com os peregrinos, ajudando eles nas suas caminhadas. E acho muito bom essa frase de ajudar os peregrinos na sua caminhada. É o que a gente traz hoje com a escola de liderança. É o que a gente traz hoje nessa quarentena. Ajudar falar esses peregrinos, entre aspas, nesse caminho que a gente está percorrendo hoje, que é a quarentena. Ajudar com os ideais de Jacques de Molay, que com seus irmãos continuaram a fazer as boas ações, doações naquela época, e tudo isso a gente pega dessa história e traz para hoje. Continuar as filantropias fora do capítulo, continuar arrecadando roupa, arrecadando alimento, ajudando os mais necessitados e, claro, ficando a par dessa quarentena e também levando muito mais conhecimento para as pessoas. Também, além de alimento, além de roupas, tu pode também levar conhecimento, pode fazer algo como esse podcast que tu leva mais para fora, mais para o pessoal. Então, acho que uma das coisas para agregar de Jacques de Molay seria isso. Deixa eu continuar aqui. Larissa, dentro dessa visão agora um pouco mais prática do que o Lucas trouxe, como é que o Betel Ametista está fazendo? Como é que está fazendo na gestão nesse tempo de quarentena? A gente não está fazendo pelo Zoom porque ele começou a me xingar porque eu queria fazer reuniões de 1h30, 2 horas. E aí ele não me permitia mais. Aí a gente passou pro Skype. A gente está fazendo reuniões todo final de semana. A gente também tem botado jogos até para inteirar as gurias, para elas ficarem bem ativas, ainda assim distantes. E a gente focou mais em poder fazer filantropias. O nosso conselho ele disponibilizou um valor para que a gente guiasse, para a gente comprar os alimentos e poder distribuir para as pessoas. A gente priorizou projetos já prontos para poder disponibilizar o alimento para eles. É engraçado, né? Porque assim, num episódio que trata sobre o futuro da maçonaria, a gente está falando com, de fato, dois integrantes destacados que vão representar, que já representam o futuro da ordem, num momento em que a ordem está sendo forçada, entre aspas, a fazer reuniões virtuais. Ou seja, nós estamos, de fato, vivendo um momento de vanguarda, né? Seja na ordem, seja nos betéis, seja nos capítulos. Eu acho que o monitoramento de como é que cada um está fazendo é fundamental. Nesse momento, cada um de nós, aqui em especial vocês dois, Larissa e Lucas, está escrevendo o nome na história na pedra. Porque tocar um capítulo, tocar um betel separado, ou seja, de longe, é muito complicado. Eu vejo pelo nosso venerável mestre, que também está escrevendo o nome na história, porque é uma maneira de tentar juntar as pessoas sem um abraço, sem um contato. E as ordens paramaçônicas, tal como a maçonaria, ela precisa de um do outro, né? Precisa estar próximo, assim, precisa sentir o abraço, a gente precisa fazer o contato visual. E é engraçado a gente tentar fazer tudo isso de longe, né? É muito estranho, né? Eu parabenizo os dois já de antemão. E eu queria ouvir um pouquinho de ti, Larissa.
Quais são as virtudes que as filhas de Jó seguem? Bom, as virtudes, elas foram todas ensinadas, no caso, pré-escritas pela nossa fundadora, nossa mãe, a Ethel Mickey. Lá, no caso, ela tem uma história bem bonita que a mãe dela, sempre antes de dormir, ela contava a história de Jó para ela, ou ensinamentos da Bíblia. E tendo isto como inspiração, mais tarde ela se casou com um maçom e juntos eles fundaram, escreveram todo um ritual e botaram isso em prática com a ordem. Foi fundada há 100 anos atrás, esse ano completou 100 anos. E, assim, o que são os ensinamentos, assim, as virtudes? As virtudes são praticamente o que Jó ensina. O principal objetivo, assim, é aperfeiçoar o caráter, o desenvolvimento moral, espiritual, nesses ensinamentos que se destacam na reverência a Deus, as escrituras sagradas, lealdade à bandeira, e o amor aos pais, à família, e a liderança e o patriotismo. É mais ou menos essas as virtudes, assim, de uma filha de Jó. Legal. E eu trazer à tona, não podia encerrar o debate sem essa observação. Quem conhece um pouquinho, e eu conheço bem pouquinho, tá? Não sou um grande conhecedor das ordens paramaçônicas, sabe que as ordens paramaçônicas dão lições para a ordem maçônica diárias. Então, por exemplo, as filhas de Jó, ao contrário de toda a situação que existe na maçonaria, ela é unificada. Ou seja, todas as filhas de Jó do mundo inteiro respondem a uma determinada ordem. Não existe potências, existem só subdivisões da mesma ordem. Isso quem me disse foi o Josué lá do Betel. Então, não existe esse papo de não reconhecer. Uma filha de Jó está realmente ligada à outra por causa dessa estrutura. Os Demolês tinham, aí eu vou pedir ajuda para o Lucas, tinham 2 supremos conselhos, o Skordv e o Skordif, se não me engano. Se eu estiver pronunciando errado, o Lucas vai me corrigir agora. Agora a gente tem que ver a unificação, então é tudo... É isso, eu vou chegar nisso aí agora, Lucas. Deixa eu só finalizar e tu entra com todo... Tu entra dando de rele. Então o que acontece? E recentemente teve uma unificação. Cara, os dois, eles confluíram para um lugar só. Então não existe mais 2 Demolês, não existe um Demolês só no Brasil. Então eles conseguiram sentar e resolver qualquer eventual disputa de uma maneira muito racional. E nós ainda tínhamos, há pouco tempo atrás também, nós resolvemos, mas depois dos Demolês. Depois dos Demolês a gente conseguiu no Brasil inteiro as três confederações regulares, o GOB, a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil e a COMAB, se reconhecer. Mas primeiro a gente teve que assistir as filhas de Jó serem criadas já da maneira certa, os Demolês resolverem as suas diferenças de maneira fraternal, para depois a gente ter... Então quando eu falo que os dois são o futuro da ordem, até para nos dar exemplos como esses, de resolução de problemas, de reconhecimento e de fato terem uma fraternidade, isso acontece. Agora o Lucas pode explicar um pouquinho e depois passa para a Larissa também explicar essa relação institucional. Claro, tio. Muito bem ponto. A gente tinha isso que o senhor falou, a gente era meio que separado, entre aspas, mas obviamente todos os irmãos, todos somos uma irmandade e todos estávamos ligados. E agora é o Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil, que todo mundo unificou e virou um só, né? Então isso ficou muito melhor, porque agora a gente aumentou os capítulos que tinha na região também. A gente continua tendo os debates regionais com todos os mestres conselheiros da região metropolitana, e isso agregou muito mais, porque aumentou muito mais com essa unificação. E a gente teve experiência de mais manos que a gente não conhecia até outra hora, porque era separado. Então essa parte, nossa, agregou muito a toda a Ordem Demolei. Uma coisa que eu fiquei bem, no caso, reflexiva, é que quando ele falou que as filhas de Jó, elas são reconhecidas em todo mundo como uma só, me lembrou a conectividade que a gente tem umas das outras.
Não sei se isso foi uma obra do destino do grande Senhor Supremo, mas quando uma filha de Jó vê outra, eu sei que eu posso contar com ela e que ela pode contar comigo. Tipo, tem uma conectividade que ela, no caso, é invisível, mas uma sabe tanto com a outra, tanto que isso em congressos é muito visível. Acho que foi isso. Foi isso que eu... É uma sororidade, né? Saber que tu pode contar com a outra pessoa mesmo sem conhecê-la é sensacional, tanto os Demolei quanto as filhas de Jó, e até mesmo na maçonaria existe isso, né? Eu acho sensacional. Luiz, antes de vocês encerrarem, pessoal, deixem... Tem alguma outra pergunta para fazer? Desculpa. Não, eu ia fazer uma pergunta final, já encaminhando para o encerramento. Tá, e aí pode deixar isso, aí depois a gente faz os após responderem finais. A pergunta, deixem os contatos do capítulo, do Betel, redes sociais, enfim, para o pessoal que tiver interesse de seguir vocês e ver como é que vocês trabalham. Uma última pergunta para vocês dois, já encaminhando para o final do podcast. Lá no início da nossa conversa, a Larissa falou a importância de virtudes e valores, e me chamou muito a atenção a palavra esperança. Como que vocês conseguem, como que vocês estão traduzindo esses sentimentos ou essas virtudes, esses valores em forma de esperança no atual momento, tanto para os jovens como vocês, quanto para outras gerações? As filhas de Jó, elas foram, no caso, ensinadas com toda aquela história linda de Jó. E a esperança, para mim, é uma coisa que tem muito nessa história, porque mesmo em todos os infortúnios, a fé dele continuou intacta. Então, eu creio que nesse momento, a nossa maior esperança é a fé de que tudo vai dar certo, e nós vamos ter, sim, a nossa recompensa de ter um mundo melhor, mais saudável, onde a gente possa andar na rua sem máscara e, no caso, volte tudo a ser normal. Ali, nas virtudes que eu falei, nossas 7 virtudes cardeais, acredito que eu posso citar a 4ª, que é companheirismo, e citar esse companheirismo para o nosso futuro, para essa pergunta. E acredito que o companheirismo, juntando todo mundo, agregando todo o conhecimento, e os exemplos que eu citei de continuar agregando, ajudar a sociedade, tanto em bens materiais, como conhecimento que a gente passa, acho que tudo agregaria para a gente ter isso daí no final. Muito obrigado a vocês por essa mensagem de reforçar a nossa esperança no futuro. Gabriel, Hildo, mensagens finais para a gente encerrar mais essa edição do podcast? Queria agradecer. Desculpa. Vai lá, Hildo, vai lá. Não. Eu queria agradecer muito a Larissa, ao Lucas, por terem vindo aqui nos ensinar um pouco mais, deixar com que a gente fique mais feliz, não só pela ordem, mas pela sociedade brasileira, que tem vocês como líderes de líderes. Então, muito obrigado. E não se esqueçam de deixar as redes sociais aí para a gente poder seguir. Quem quiser nos seguir no Instagram, nosso Instagram é @ametistabetel, e nós publicamos bastante coisa por lá. Tem bastante novidade. Eu gostaria muito de agradecer a honra de ter participado desse podcast. Para mim foi uma experiência de bastante aprendizado, eu gostei bastante. E era só um agradecimento mesmo. Muito obrigada. Também queria agradecer pelo convite, que foi uma coisa muito especial, porque foi o meu primeiro convite a alguma coisa assim, um podcast, alguma coisa. Tava bem nervoso, mas foi bem descontraído, foi bem legal e agregou muito. Eu queria também agradecer aos irmãos que me ajudaram a me preparar para isso daqui, porque mesmo que a gente tendo conhecimento, sempre tem mais a agregar. O João Pedro e aos meus irmãos que sempre estavam em reunião comigo falando que nem a gente está falando agora. Quem quiser nos seguir, nosso Instagram é cap_nobres340, capítulo 340.
Então, quem quiser seguir lá, tem nossos contatos. Se quiser chamar no WhatsApp e tudo mais, só seguir no Instagram que a gente responde muito rápido. Bueno, da minha parte, então, eu gostaria de ratificar os agradecimentos a vocês dois, dizer que vocês engrandeceram muito o nosso programa e acredito que falo por todos quando digo que estamos todos à ordem para vocês, né? Muitíssimo obrigado e um beijo. Querido ouvinte, aqui encaminhamos o encerramento de mais um podcast. Lembrando, não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir e comentar nossas mensagens. Esse programa foi uma sugestão de um bode ouvinte. Então, assim como nós recebemos, acatamos e aqui está gravado, mande também a sua sugestão de pauta para o nosso programa, comentários daqueles já gravados e não deixe de nos seguir. Grande abraço e até semana que vem.